Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 9. O Romeiro de São Miguel. Lá pelo fim do século V da era cristã, havia em Siponte um homem rico, mas rico de verdade. Contudo, encerrado em seu rico casarão, construído de pedras lavradas e aquecendo-se ao pé do enorme fogão, em que crepitavam toras de pinho e de azinheira, deixava perceber seu mau humor torcendo quase sem parar os longos bigodes. Era um gigante, e seu rosto largo e severo denunciava nessas ocasiões os sentimentos que o atormentavam. Acontecia que Gargano, assim se chamava o nosso homem, perdera o mais formoso touro de sua vacaria. Animal todo vermelho, sem uma só mancha branca, grande como nenhum outro em 10 léguas ao redor, músculos de aço e peito largo e forte. Quando urrava, parecia proclamar aos ares, aos ventos e a toda a redondeza: eu sou o rei dos rebanhos de Siponte. Razão tinha de ufanar-se o dono desse touro extraordinário, e razão tinha de estar furioso. E era por culpa do próprio touro. Fazia 5 dias que o rei desaparecera e não havia rastro algum dele. Afinal, depois de muito procurar, deram com o fugitivo no bosque dos montes vizinhos. Cercaram-no, atiraram-lhe os laços e com palavras e gritos quiseram levá-lo aos estábulos. O touro, porém, que até aquele momento se mantivera calmo, de repente escarvou a terra, atirando nuvens de pó e torrões para trás, urrou raivoso e, arremetendo por entre os caçadores, rebentou os laços e fugiu para o bosque, montanha acima. Já era tarde e ninguém queria aventurar-se pelas selvas aquelas horas com perigo de topar com manadas de lobos famintos. Os vaqueiros voltaram para dar conta ao patrão do sucedido e diziam uns aos outros: pobre animal, é o mais belo que já se viu. Esta noite ele será devorado pelas feras. Que pena! O senhor Gargano, tendo ouvido os empregados, disse com mais raiva ainda: por que deixaste escapar o touro mais rico de meus rebanhos? Corja de medrosos, amanhã iremos juntos e pela Madonna que o traremos vivo ou morto. Ao romper do dia saiu o patrão com seus empregados. Iam montados em ágeis corcéis habituados às desigualdades do terreno montanhoso. Chegaram ao ponto onde haviam descoberto o touro e seguiram através de ramos quebrados, terra removida e pastos solvados, como se um vendaval passara por ali. A todo instante temiam descobrir sangue e restos do pobre animal, devorado pelos lobos. Lá está ele, grita um dos empregados, apontando para uma eminência espaçosa sobre a qual se destaca o touro, que os encara com ar de ferocidade. Por entre as árvores, subindo e descendo, quebradas a todo o galope, Gargano e seus companheiros lançam-se à caça do arredio animal. Quando creem alcançá-lo no ponto mais alto do bosque, eis que o descobrem a beber calmamente no fundo da quebrada. Repartindo-se uns por um lado e outros pelo outro, correm morro abaixo com perigo de quebrar a nuca, e o touro, como se tivesse inteligência, sobe pelo fundo da quebrada, e instantes depois eles estão juntos da água e ele lá em cima na divisa da selva. Assim passaram o dia sem se alimentar e a correr sem parar atrás de um animal que parecia zombar deles. O dono, mais furioso que nunca, via que a perseguição não podia prolongar-se por muito tempo. Os cavalos, banhados de suor, davam sinais de grande esgotamento. A luz frouxa da tarde começava a cair sobre a selva. Era preciso voltar para a casa das grandes pedras e aquecer-se ao pé da lareira. Porém, aquele animal não levaria melhor. Amigos, disse o patrão, um último esforço e quem o enxergar primeiro dispara-lhe uma flecha. Se não podemos levar vivo, ao menos ninguém poderá dizer que as feras devoraram o rei dos meus rebanhos. Animados com essas palavras, os vaqueiros prosseguiram na caça ao touro. De novo lançaram-se morro abaixo e morro acima, até que de repente Gargano vê, à entrada de uma enorme gruta, seu magnífico touro a mordiscar a erva. Sem refletir 2 vezes, empunha o arco, tira da aljava uma flecha escondida e, sem descer do cavalo, faz cuidadosa pontaria. Os companheiros estão atentos.
Entre essa gente, um bom atirador é quase um rei. Gargano entessa o arco e dispara a flecha que vai sibilando em demanda do alvo. Os homens acompanham-na com o olhar, quando repentinamente um ó de espanto brota de todos os peitos. A flecha, em vez de tocar no touro, gira sobre si e vem ferir o caçador na própria mão que a disparara. Gargano ficou desnorteado. Cautelosamente retirou a flecha que lhe rasgara a carne, enfaixou a ferida com um lenço grande e disse a seus companheiros: Amigos, aqui há um mistério que não compreendo. Este animal era tão manso e agora não se deixa apanhar. A noite passada os lobos deveriam tê-lo devorado, e no entanto o respeitaram. Agora a flecha que o deveria ter matado foge dele e vem ferir-me. Amigos, suspendamos esta caçada. Voltemos para casa e exponhamos este caso ao nosso bispo. Desceram o vale e chegaram a Ciponte ao anoitecer. Consultado o bispo, pediu este que todo o povo fizesse um tríduo de orações para implorar as luzes do céu. Ao terceiro dia, o arcanjo São Miguel, em pessoa, apareceu ao prelado e, ordenando-lhe que erigisse naquela gruta onde se dera o prodígio da flecha, uma igreja em sua honra, e na de toda a corte celeste. Após o tríduo, imponente romaria, tendo à frente Gargano e o senhor bispo, subia lentamente até a caverna. Ao entrar nela, viram um assombro que parecia uma verdadeira catedral com sua imensa abóbada e grandes fendas abertas na rocha pelas inclemências do tempo, assemelhando-se a verdadeiras janelas. Erguem ali imediatamente um altar e naquela mesma manhã foi oferecido em honra de São Miguel e dos santos anjos o augusto sacrifício da missa. O altar provisório foi logo substituído por outro de mármore. Os favores e prodígios alcançados pelos romeiros multiplicaram-se. As lâmpadas de ouro e prata suspensas na rocha viva eram significativos ex-votos de almas agradecidas. As romarias ou peregrinações sucederam-se umas após outras, e ainda no tempo de Geraldo acorriam numerosos fiéis àquele santuário em busca do auxílio de São Miguel do Monte Gargano. Também os jovens religiosos que estudavam em Eliceto pediram ao padre Fioque licença de ir fazer suas devoções naquela gruta milagrosa. O reitor, dando a licença, contou o dinheiro com que provê os peregrinos e só encontrou, como diríamos hoje, alguns magros cruzeiros. Com aquela ninharia, não poderia ir muito longe. Que fazer? Mais dinheiro não havia, e com aquela soma insignificante, os 12 peregrinos que formariam o grupo não tinham o suficiente nem para começar. Não chegaria para pegar o primeiro almoço. Que fazer? Padre, dê-nos o irmão Geraldo por guia e nada nos faltará. O padre Fioque chamou, pois, o nosso santo, e deu-lhe ordem de preparar a partida para o dia seguinte. Aqui tens alguma coisa para a viagem? Disse-lhe, entregando-lhe uma bolsa com aqueles enfesados cruzeiros. Geraldo não examinou a quantia recebida e, alegre por poder ir a Gargano, que desejava visitar para fazer suas devoções a São Miguel, de quem era muito devoto, saiu da cela do reitor e foi preparar tudo. Tomou emprestado a um vizinho 2 burrinhos que deviam seguir com o grupo para conduzir os que ficassem cansados. Confiou-os a certo ermitão chamado Ângelo de São Jerônimo, que também desejava fazer a romaria. Para a primeira jornada, fez uma pequena provisão de pães e frutas secas e anunciou aos confrades que estava tudo pronto. Estes, desconfiados, quiseram ver a bolsa e, notando o seu fraco conteúdo, disseram: Irmão Geraldo, só isto? Não vai pôr mais alguma coisa? Para que mais? Mas, irmão, morreremos de fome. Com isto não temos nem para o primeiro bocado. Somos tanta gente. Moços de pouca fé, Deus proverá. Tende confiança. Os teólogos sorriram. Aquelas palavras significavam que Geraldo, com algum prodígio, remediaria tudo. E no íntimo todos queriam fazer a peregrinação para ver algum milagre daquele a quem chamava de taumaturgo. Partiram, pois, em direção à Folguia. Os peregrinos, castigados pelo sol ardente, chegaram àquela cidade molhados de suor e cansadíssimos.
Dirigiram-se primeiro ao santuário da Virgem, muito querida dos missionários, porque, conforme se dizia a uma voz, várias vezes ela aparecera a Afonso, o santo fundador dos redentoristas. Depois de longa oração, saíram da igreja e, à sombra de uma grande árvore da praça, assentaram-se para sua frugal refeição. Quando os moradores vizinhos que conheciam o venerável e veneravam a Geraldo, o viram no meio daqueles jovens, aproximaram-se para o saudar e em seguida alojaram-se e alimentaram todo o grupo. Depressa acudiram à casa onde estavam reunidos vários eclesiásticos e muitos seculares desejosos de consultar Geraldo e abrir-lhe suas consciências. Os próprios professores do seminário ficaram pasmados de ouvi-lo resolver, com calma absoluta e precisão dogmática, as teses mais difíceis da teologia ou os casos mais intricados da moral. Uma religiosa do convento da Anunciação externou o desejo de conversar com ele. Quando o irmão se apresentou, ela disse: Irmão, desejaria abrir-vos a minha consciência. Tenho umas dúvidas, Madre, não tendes necessidade de me contar vossos assuntos. Aconselho-vos, porém, que comeceis imediatamente a preparar-vos para comparecer diante de Deus, porque em brevíssimo tempo haveis de morrer. Aquela revelação cortou a fala religiosa. Quando se tem apenas 25 anos e se goza de saúde, quem pensa em morte? Os que ouviram falar da profecia moviam a cabeça sorrindo. Irmão Geraldo, desta vez te enganas. Em que cabeça poderá caber que essa religiosa morrerá logo? Toda a dúvida dissipou-se quando, poucos dias depois, ela estava debaixo da terra. No dia seguinte, partiram para Manfredônia. Notando Geraldo que alguns jovens já esgotados pelos estudos davam sinais de cansaço, cheio de caridade, ele, que era tão duro consigo, alugou uma carruagem, espécie de diligência naquela época, e nela fizeram a viagem. É de se imaginar como aqueles teólogos estariam contentes de viajar tão bem. Sem dúvida, a mortificação é boa, mas alguma comodidade às vezes é necessária. Chegados à sua estalagem, tiveram de esperar pelos burrinhos que se tinham perdido de vista. Passados muito tempo, chegaram os pobres animais, conduzidos pelo ermitão. Geraldo corre-lhes ao encontro. A Ângelo de São Jerônimo faz tomar um bom refresco e aos animais uma substanciosa ração de que tinham imperiosa necessidade. Depois deu ordem de partir. Impossível, gritou o ermitão. Estas mulas não podem dar um passo. Amigo, respondeu o santo, os animais têm que ir conosco. Vejamos como os faremos caminhar. O ermitão encarou-o com um ar de pouco caso. Seus braços pareciam amortecidos de tanto fustigar os dois esqueléticos burricos. Que estará pensando este leigo que certamente só entende de milagres e nada de asnos meio mortos de fome e de fadiga? Geraldo mandou que Ângelo e o filho do dono da carruagem subissem e se assentassem. Ele, por sua vez, tomando lugar na boleia, ordenou que os dois ginetes marchassem à frente da caravana. Tomando o relho e dando nas cavalgaduras umas leves ralhadas, disse: Parti, em nome da Santíssima Trindade. Viu o ermitão com grande surpresa que seu asno e do seu companheiro, antes lerdos e sonolentos, ergueram as orelhas e partiram a galope como se estivessem frescos, e assim seguiram sem parar até Manfredônia. Chegados à cidade, Geraldo pagou ao cocheiro e despediu. Os peregrinos notaram que só restavam na bolsa alguns míseros centavos. Irmão Geraldo, que faremos depois? Deus proverá, Deus proverá. Agora sim é que temos de economizar, insistiu um deles. Sem dúvida, replicou Geraldo, ao mesmo tempo que se dirigia a uma floreia e com o resto do dinheiro comprava um belo ramalhete de cravos. Mas vamos primeiro à igreja saudar a Jesus sacramentado. Todos o acompanharam, embora um pouco decepcionados. Estavam longe de casa e sem R$1 no bolso. Aproximaram-se do altar-mor. Após longa oração, diante da imagem do poderosíssimo arcanjo, sentiram os peregrinos que a fome apertava. Entretanto, Geraldo, esquecido da terra, sempre de joelhos, rezava e rezava, como se não tivesse caminhado horas a fio montanha acima. Os jovens olhavam para ele e sentiam vontade de despertá-lo daquele êxtase,
mas a candura de seu semblante e como um resplendor sobrenatural que o envolvia fizeram que esperassem. Todavia, o tempo corria e a fome apertava. Afinal, um deles, batendo-lhe no ombro, disse: Irmão Geraldo, não seria hora de tomarmos algum alimento? Geraldo, ao que parece, não ouviu nem sentiu nada, e sua alma continuou abismada em Deus. Sacudendo então com força, e como também isso não desse resultado, 2 clérigos o tomam nos braços e o levam para fora da igreja. Agora sim, Geraldo abriu os olhos com surpresa, como se voltasse do outro mundo. Vendo os companheiros que o cercavam, disse: Não é nada, não é nada. Pensemos agora em comer alguma coisinha. Muito tempo fazia que os estudantes ansiavam não por alguma coisinha, mas por algum bom prato sem nenhum diminutivo, mas oxalá com muitos aumentativos. Dirigiram-se, pois, à estalagem mais próxima, e como em Manfredônia tinham recebido uma boa esmola, ali tomaram refeição e hospedagem. No dia seguinte, depois de ouvirem várias missas e de comungarem, foram à estalagem para a pequena refeição da manhã. Terminada esta, Geraldo pagou a conta e partiram. O caso é que só lhes sobravam uns poucos cruzeiros, razão porque novas apreensões assaltaram os peregrinos. Como se arranjariam durante a viagem de volta a Eliceto, com bolsa vazia? Desceram à cidade de Manfredônia e ali o irmão lhes disse: Entremos aqui para o almoço. Ninguém se moveu. Também que almoço poderiam esperar se escasseava o dinheiro indispensável. Homens de pouca fé, sublinhou Geraldo, é assim que praticais a obediência? Entremos para comer. O ermitão, por ordem de Geraldo, tinha ido adiante para encomendar a refeição. Ao entrarem na sala de jantar, aqueles jovens não puderam conter uma exclamação de surpresa. A mesa estava lautamente servida. Como era dia de abstinência, Geraldo serviu a todos peixes e outros manjares capazes de satisfazer os mais exigentes. Comeram com esplêndido apetite, já se vê, mas suspeitando que algo de misterioso estava se passando, perguntaram: Irmão Geraldo, poderíamos saber como nos pudestes dar um almoço tão esplêndido se não havia quase nada na bolsa? Esta noite, quando estava a rezar diante do altar de São Miguel, chegou-se a mim um desconhecido e, tendo-se recomendado as minhas orações, deu-me copiosa esmola e disse: Irmão Geraldo, amai muito a Deus. Entretanto, os jovens peregrinos ainda não tinham visto tudo. Chegada a hora de partir, Geraldo pediu a conta ao estalajadeiro. Este notara no irmão certo ar de santidade, e como para ele dizer santo era dizer ingênuo, tolo, apresentou-lhe uma conta mais do que exagerada. Amigo, o que me pedis não é justo. Não é justo? Sim, depois que comem do bom e do melhor, ainda acham que se cobra demais. Paga minha conta todinha, porque isso é o que vale o meu serviço. Como pode o senhor afirmar que seu serviço vale esse disparate? Cobre um preço razoável e eu lhe pagarei imediatamente. O estalajadeiro, acostumado, talvez, a tirar a pele dos fregueses, soltou a língua. Os senhores querem me roubar. Os senhores são uns ladrões. Esperem que já mando chamar a polícia para fazê-los pagar. Todas estas palavras e outras que não convém repetir, o homenzinho disse-as em tom cada vez mais alto e mais irritado. Pretendia com isso inculcar a justiça de seu procedimento, mas Geraldo não se lhe deixou enganar. Puxando da bolsa, disse: Vou pagar o que exigis, mas em castigo da injustiça que nos fazeis, morrerão todas as mulas que tendes ali na cocheira. Um sorriso de triunfo iluminou o rosto largo do estalajadeiro. Esses frades, dizia consigo, só entendem quando se lhes fala com força. Quase no mesmo instante, porém, aquele sorriso se mudou em terror e no gesto de desespero. É que seu filho chegou correndo e disse: Papai, venha ver as mulas. Não sei o que elas têm. Estão estendidas no chão e esperneiam como loucas. Dá medo vê-las.
Ah, era o castigo. O homem compreendeu que com a perda de suas 14 mulas, o almoço lhe saíra mais caro do que a Geraldo, e aterrado com a doença súbita de seus animais que já via agonizando, ajoelhou-se aos pés do santo, e aquele mesmo que há pouco ameaçava e gritava como um energúmeno, agora pálido de susto, pedia humildemente perdão. Perdoo-vos, foi a resposta, mas não vos esqueçais que Deus está com os pobres e vos castigará se tornardes a cobrar demais. Dizei-me agora, quanto é o almoço que nos servistes? Nada, nada, somente peço que não morram minhas mulas. Está bem, mas eu devo pagar o valor do que nos servistes? Quanto é? Nada, nada. Tende compaixão de minhas mulas. Pobrezinhas, não estarão mortas? Homem de Deus, não me castigueis. O homem retorcia as mãos e no rosto denotava o desespero que se pode imaginar numa pessoa que sofre semelhante perda. Geraldo retirou-se, deixando sobre a mesa a soma de dinheiro que lhe pareceu justa. Ao passarem ao lado dos currais, viram que as mulas estavam como possuídas de estranha loucura. Suando por todos os poros, rolavam no chão desesperadas. Minhas mulas! Gritava o dono, arrancando-se os cabelos. Estão morrendo, pobrezinhas! Quanto lhe pesava agora ter pretendido enganar a um santo. Geraldo, compadecido, fez o sinal da cruz sobre os animais que, subitamente acalmados, se levantaram como se não tivessem estado doente. O irmão seguiu seu caminho e o estalajadeiro, enxugando o suor do rosto, olhava apavorado, ora para os que partiam, ora para as mulas, e tornava a olhar para o santo, sem compreender por que aquele religioso tinha tal poder sobre os homens e os animais. E dizem que não foram só as mulas que melhoraram com o sinal da cruz, pois desde aquele dia também o estalajadeiro, transformado pelo milagre sinceramente arrependido, adquiriu fama de ser justo e comedido nos seus preços. Aconteceu, todavia, que outro prodígio do mesmo estilo se verificou no mesmo dia, com a diferença que aqui se tratava de água e não de mulas. Foi assim. Iam nossos peregrinos caminhando o seu caminho, nem uma sombra de árvore para defendê-los do sol abrasador daquele dia de verão. Secaram-se as gargantas e, após alguns quilômetros, todos estacionavam para procurar um pouco d'água. O pior é que não era fácil encontrá-la. Uma seca sem precedente assolava toda a região e quase todos os poços estavam secos. Naquela casa, avisa-nos Geraldo, encontraremos água. Com efeito, chegando à casa indicada e entrando no jardim, viram um grande poço com seu bocal de pedra. Aproximaram-se dele e no fundo viram a água em que se lhes refletiam os rostos, como no espelho. Mas como vamos tirar o precioso líquido? Geraldo aproximou-se e bateu à porta. Pareceu um camponês idoso, baixo, cabelos brancos e desalinhados, sobrancelhas espessas e uma cara de 1000 demônios. Quem é que vem molestar-me? Siga o seu caminho, eu não preciso de ninguém. Amigo, perdão, somos 12 religiosos peregrinos que vos pedimos por caridade um pouco d'água. Não tenho amigos nem preciso deles, e não dou água a ninguém. Se o meu poço secar, vós não vireis encher. Geraldo insistiu, mas tudo inútil. Aquele homem tinha um coração mais duro que as pedras do poço, e com palavras amargas e grosseiras, despediu o santo e seus companheiros. Nós nos vamos, disse o jovem tomado de santa indignação. Nós nos vamos, e como não quisestes dar um pouco d'água ao vosso próximo, a quem deveis amar como a vós mesmo, de hoje em diante o poço vos negará água também a vós. Os peregrinos saíram desanimados, iam a algumas centenas de passos, quando o homem que os via partir com um sorriso desdenhoso nos lábios, quis ver a sua água, assim como o avarento lhe deleita ver e apalpar o seu tesouro. Inclinou-se sobre o bocal do poço e com grande espanto viu que a água desaparecera misteriosamente, vendo-se no fundo somente barro. Ergueu-se de um salto e, como se tivesse criado asas, voou atrás dos viajantes e gritou: Por amor de Nossa Senhora, voltai! Voltai depressa, e eu vos darei quanta água quiserdes.
Os teólogos pararam e ouviram da boca do infeliz a narração do sucedido. Compreenderam que o mesmo que fizera secar o poço também poderia devolver-lhe a água, e assim matariam aquela sede ardente que os devorava. Chegados à beira do poço, inclinaram-se sofregamente e verificaram que a água desaparecera por completo. Geraldo olhava como qualquer outro, sem alteração do semblante, mas ao ouvir que seus companheiros continuavam pedindo pouco d'água, dirigiu-se ao aflito aldeão. Por caridade, irmão, nunca negueis a ninguém a água que a todos pertence, porque do contrário Deus os privará dela. Acaso não nos ordenou Jesus Cristo que nos amássemos uns aos outros? Sede caridoso com vossos semelhantes, se quereis que Deus os dê misericórdia convosco. No mesmo instante, a água começou a brotar no fundo do poço, e dali a pouco todos puseram beber até ficar saciados. Seguiram depois a sua marcha, que para o nosso santo se converter em via dolorosa. Tantos tinham sido seus trabalhos e tais as suas mortificações naquela viagem, que uns e outras contribuíram para arruinar-lhe a saúde. Extremamente enfraquecido por causa de seus contínuos jejuns, começou de novo a vomitar sangue abundante. Os jovens, vendo-o tão pálido e desfigurado, pediram-lhe que se servisse de um dos animais. O enfermo não concordou, preferiu que seus companheiros mais cansados se utilizassem da cavalgadura. O dinheiro oferecido pelo misterioso cavalheiro no santuário de São Miguel acabara-se, só restando uns poucos centavos. De novo, como em Manfredônia, ao passar por uma igreja, Geraldo parou para comprar um ramalhete de flores que depositou sobre o altar, quando todos entraram para orar. À saída deram com duas meninas que os esperavam com cestas cheias de comestíveis. Reconfortados, prosseguiram sua viagem de regresso, passando de novo por Foggia e outros santuários em que se repetiram os êxtases e prodígios. Chegados a Eliceto, o superior declarou que a companhia e os exemplos de Geraldo tinham feito maior bem espiritual aos futuros sacerdotes do que numerosas conferências e muitos dias de rigoroso retiro.